Carol vai iluminar as nossas consciências. Que assim seja. A nossa mensagem de hoje. Só um último, deixa eu ver. É do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Pereira. Fenômeno e doutrina. Procure Cristo vivo em qualquer escola de fé onde te encontres. O essencial não é a adoção da crença pelas vantagens aparentes que ela oferece. É imprescindível estar ciente, por experiência pessoal, dos objetivos que a vitalizam. A crença, nos moldes tradicionais, é rotulagem de fé. A ciência, pela participação ativa dos postulados, é comunhão com a fé. Por isso, é necessário levantar o fulcro do pensamento acolhedor da crença para cientificar-se da sua legitimidade. O crente é apenas um observador e operante. O ciente é o realizador ativo. O primeiro produz para fora, guarda a compostura da face, liga-se às fórmulas, entusiasma-se com as exposições, colabora com migalhas, presta satisfações, agrada. O segundo realiza por dentro, dispensa aparências, desdenha as rotinas, não valoriza hierarquias, raramente agrada, vive. No primeiro empecilho, o crente queixa-se e foge, enquanto o ciente luta e sofre. O crente vence no mundo porque a ele pertence. O ciente perde no mundo porque vence as convenções da superfície humana. Um
palestrante espírita e hoje um convidado muito especial da nossa casa. É com voz de muita alegria que nós o convidamos para a sua preleção. Muita paz para ti. Ajusta aqui baixinho para voltar, né? Mais alto. Senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o doce meio da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. É sempre uma alegria estar nesta casa, que sempre nos recebe com tanto carinho, na qual temos amigos e amigas tão queridos aos nossos corações. Sempre digo que é uma alegria falar de Espiritismo, falar de Espiritismo entre amigos é ainda melhor. Nesta oportunidade, para refletirmos o tema, o que é o Espiritismo. Coube a Allan Kardec definir a doutrina dos Espíritos como sendo uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Ao afirmar que o Espiritismo é uma ciência, não pretendeu o codificador situá-lo no campo da ciência academicista, da ciência materialista, pois os Espíritos não são seres que estão disponíveis como a matéria inerte. O Espiritismo não lida com os Espíritos da mesma forma que os químicos lidam com as substâncias e os elementos, da mesma forma que os físicos lidam com a eletricidade e o magnetismo. Os espíritos são seres individualizados, dotados de vontade própria e não estão suscetíveis aos experimentos laboratoriais como a matéria inerte. Portanto, o espiritismo é uma ciência de observação, onde analisam-se os fatos, coordenam-os e deles se retiram as conclusões de natureza ética, filosófica e moral. Nós vamos lembrar que no século XIX existia apenas um método considerado científico, que Kardec, ele próprio, vai dizer no capítulo 1 da Gênese, que como meio de elaboração o Espiritismo procede como todas as ciências, aplicando o método experimental. Este era o único método considerado científico à época. Hoje, aqueles que estão no meio acadêmico sabem que existem diversos métodos considerados científicos, mas no século XIX, em uma época de positivismo, de um boom científico, apenas um método era considerado científico. Então, para ser considerado uma ciência, esta corrente de pensamento precisaria passar por este crivo. E Allan Kardec, como um grande pedagogo francês, discípulo de Henrique Pestalozzi, que é um dos pais da pedagogia moderna, estudou no Instituto de Louvain, na Suíça, com ele, um cientista francês extremamente conceituado, respeitado. Ele vai utilizar este rigoroso método acadêmico, método científico, para sistematizar a doutrina dos Espíritos. Ele vai dizer o passo a passo do método experimental. Ele vai dizer que o primeiro contato do pesquisador é com os efeitos. Uma vez constatados os efeitos, é preciso remontar as causas. O que dá causa a esses efeitos? Logo em seguida, busca-se compreender as leis. Quais são as leis que regem estes efeitos, que atuam por meio das causas? E, por fim, deduzir as consequências da aplicação ou não das leis. Quando nós vamos abrir o Livro dos Espíritos, que em sua primeira edição estava estruturado em 3 partes e possuía 501 perguntas e respostas, e foi publicado em 1857, aproximadamente 3 anos depois, Kardec reformula este livro e, ao invés de estar estruturado em 3 partes, ele vai estruturar em 4 partes. E este livro passa de 501 perguntas e respostas para 1019
perguntas e respostas. É a sua lição definitiva, como nós a conhecemos até hoje. Quando vemos a estruturação em 4 partes ou 4 livros, perceberemos que é cada um dos passos do método experimental. Então, a primeira parte, das causas primeiras, e nós vamos entender hoje, refletindo sobre os princípios espíritas, por que ele coloca como primeira análise, o primeiro pilar de O Livro dos Espíritos, as causas primeiras, quando vai analisar a natureza de Deus, a existência de Deus e a origem das coisas. O segundo livro, ou segunda parte do Livro dos Espíritos, é do mundo espírita ou do mundo espiritual, que é analisando o espírito propriamente dito, portanto, os efeitos, quando ele vai constatar que fenômenos que não podiam ser explicados pela ciência convencional passam a ter uma explicação racional pela doutrina dos espíritos. Aí ele está se referindo aos fenômenos das mesas girantes, ou das mesas dançantes, que eclodiram nos Estados Unidos da América com as irmãs Fox, no vilarejo de Harrisville, e depois se espalhou pela Europa e era visto como divertimento, frivolidades, e ele, com um olhar apurado de cientista, depois de muita insistência de um amigo chamado Didier, que era também cientista, que em 54, se não me falha a memória, chega para ele e diz: professor Rivário, você já participou das sessões das mesas girantes? E ele, que havia estudado magnetismo, diz: eu não vejo nada de interessante neste fenômeno, porque pessoas reunidas em torno de uma mesa pode produzir um efeito magnético que faça com que ela possa bailar, dançar no ar. E passa-se um ano e ele não se interessa pelo fenômeno. Cerca de um ano depois, este mesmo amigo volta e fala: olha, professor Rivário, mas agora, além de dançar, as mesas estão dando respostas. E ele, como todo cientista cético, vai dizer: olha, o dia que você me provar que uma mesa tem um cérebro, eu vou acreditar nessa conversa. E não se interessa. Mas depois ele passa a perceber que pessoas sérias da sociedade francesa estavam se ocupando daqueles fenômenos. E ele então raciocina: estas pessoas, pela seriedade, pelo caráter, não estariam se ocupando de fenômenos se fossem frivolidades. E é aí que ele parte para a análise dos fenômenos. E constatando, sem ideias preconcebidas, constatando a realidade, a imortalidade da alma, ele então utiliza este rigoroso método científico para sistematizar a doutrina dos espíritos. E então a segunda parte do mundo espírita, do mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais, que é um outro passo do método experimental. E a última parte das penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros, que é a última parte do método experimental, as consequências da aplicação ou não das leis. Penas, as consequências da não aplicação da lei divina, das leis morais, que regem a vida dos espíritos. Os gozos terrestres e futuros, quando nós aplicamos a lei. Então nós vamos perceber que os espíritos, utilizando deste trabalho metódico, sério do codificador, vão desdobrar cada parte do Livro dos Espíritos em 4 outras obras. E é por isso que nós temos a doutrina dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é esse livro basilar que contém a doutrina dos Espíritos, e 4 demais obras que desdobram, cada uma delas, as partes de O Livro dos Espíritos. A primeira parte, das causas primeiras, desenvolvida pela obra Gênese, os milagres e as predições, o último livro a ser publicado. E muitas pessoas questionam por que a primeira parte do Livro dos Espíritos só vai ser desdobrada como última obra. E o codificador publica pouco tempo antes de desencarnar. E nós vamos entender que os espíritos, quando Kardec vai mergulhando nesta primeira parte, querendo descobrir a natureza de Deus, a origem das coisas, os espíritos dizem: olha, muita calma, porque esta seara nós ainda não temos maturidade, falta-nos o sentido para compreendermos em profundidade.
corremos o risco de se mergulharmos na origem das coisas e na natureza de Deus, de mais confundir do que de nos esclarecer. É por isso que a primeira parte só tem 75 questões. A segunda parte, que fala dos espíritos, tem mais de 500 questões. Porque os espíritos dizem, aí sim, devem aprofundar para saber de onde vieram, o que são, qual a natureza, para onde vão. E Kardec, então, vai esgotar todas as possibilidades de experiência do espírito nessa segunda parte do Livro dos Espíritos. Aqui nós lançamos um desafio aos trabalhadores, aos estudiosos do Centro Espírita da Casa Espírita Maria de Nazaré. Se alguém descobrir alguma outra possibilidade, que possa nos falar para acrescentar na obra, porque Kardec traz 6 possibilidades de experiências para os espíritos. Ele vai dizer: o espírito estando no mundo espiritual, o espírito estando encarnado no mundo físico, a passagem do espírito do mundo espiritual para o mundo físico, já foram 3, né? Tem que contar. A volta do espírito do mundo físico para o mundo espiritual, o espírito estando no mundo espiritual interferindo no mundo físico, e o espírito estando no mundo físico interferindo no mundo espiritual. 6 possibilidades. Cada capítulo da segunda parte ele vai analisar estas possibilidades de experiência dos espíritos. E a última parte dos 3 reinos, para falar do princípio inteligente que se elabora nos reinos inferiores da natureza, até se individualizar no mental. Mais de 500 questões. E os espíritos vão desdobrar essa segunda parte na obra, o Livro dos Médiuns, que recebe esse nome, mas não deve ser lido somente pelos médiuns. Todos nós que quisermos aprofundar esta parte importantíssima da doutrina espírita, que é a segunda parte do Livro dos Espíritos, precisaremos recorrer a esta obra. A terceira parte, as leis morais, que são leis que nos são reveladas, porque até o século XIX nós conhecíamos muito bem as leis físicas, as leis que regem a matéria, e a partir do século XIX, com o trabalho dos espíritos, conjuntamente com o codificador, nós passamos a conhecer outras leis que eram então desconhecidas e que ficaram no campo do miraculoso, do fantástico e do sobrenatural. São as leis morais que o Espiritismo vem nos revelar. E a obra que desdobra esta terceira parte do Livro dos Espíritos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando se trata de lei divina, é Jesus o nosso modelo e guia. A pergunta que recebe a resposta mais curta, mais objetiva do Livro dos Espíritos é a que Kardec pergunta: qual tem sido o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir à humanidade ou ao homem de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Em algumas traduções, vede Jesus. É a resposta mais curta de um Livro dos Espíritos. Portanto, a obra que desdobra a terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte, das penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros, temos como desdobramento a obra A Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou o Céu e o Inferno, como é mais conhecido. Então nós vemos este arcabouço doutrinário que traz este aspecto científico rigoroso e que é desdobrado pelo trabalho dos espíritos. Além do aspecto científico, a doutrina espírita também terá naturalmente um aspecto filosófico, pois propõe respostas convincentes a questionamentos milenares que acompanham o pensamento humano, como o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Revelam-nos conceitos aprofundados acerca de Deus, dos homens, do universo. Portanto, ao trazermos reflexões e ao trazer respostas convincentes a estes questionamentos na área existencial, situa-se naturalmente no campo filosófico. Além de uma ciência de observação, é uma filosofia do comportamento. E por esta ciência esclarecer, e essa ciência estudar, melhor dizendo, e a filosofia esclarecer, a doutrina espírita também nos traz um caminho a seguir. Traz-nos uma proposta de conduta moral. Temos, portanto, um terceiro aspecto da doutrina, que é o seu aspecto religioso. Muitas pessoas
se recorrermos a uma obra que recebe este mesmo nome, o que é o Espiritismo, que nós indicamos a leitura, iremos ver Kardec tratar deste aspecto da doutrina. E ele vai dizer, nós podemos dizer sem medo de errar, o Espiritismo é sim uma religião, mas precisamos ter cuidado com o conceito que damos a esta palavra. Pois se entendermos a palavra religião no sentido tradicional dele, de uma instituição, com classe sacerdotal, com símbolos, com rituais, não. O Espiritismo não é uma religião aos moldes tradicionais. Nós não temos profissionais da fé na doutrina espírita. Nenhuma atividade do Espiritismo é remunerada. Todos os grandes espíritas viveram do seu salário, do trabalho que tiveram. Alguns colegas de trabalho me falam assim, rapaz, eu queria ganhar o dinheiro que você ganha fazendo essas palestras. E eu falo, grande será o meu galardão no céu, tomara. Porque imaginam que na doutrina espírita a gente também tem essas atividades remuneradas. Não temos. Então Kardec vai dizer, a doutrina espírita possui as 3 bases fundamentais de todas as grandes religiões, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma e as consequências das nossas atitudes na vida futura. Então, esses 3 pilares de todas as grandes religiões, a doutrina espírita possui. Então, Kardec vai dizer, é sim uma religião. Não aos moldes tradicionais. As pessoas perguntam, você é espírita de mesa branca? E eu costumo dizer, de mesa branca, preta, roxa, hoje está amarela, né? Em algumas casas espíritas nem mesa tem. Alguns perguntam, você é espírita kardecista? E, por um contexto cultural do Brasil, pelo sincretismo, a gente responde sim, kardecista. Mas para nós espíritas e para aqueles que estejam compreendendo, buscando conhecer mais a fundo esta doutrina, nós precisamos afirmar, não existe mais de um espiritismo. Existem outras correntes espiritualistas. Então, o católico é espiritualista, o protestante é espiritualista, o candomblessista é espiritualista, o umbandista é espiritualista. E temos o espiritismo, que é também uma das correntes do espiritualismo. Mas não existe mais de um espiritismo. E nem sequer temos o kardecismo. Nós temos o espiritismo, que foi sistematizado por Allan Kardec. Então não tem kardecismo. Porque Kardec, como nós íamos dizendo, ele utilizou e ele chegou a um ideal do que a ciência nos propõe, o método científico nos propõe, que é não partir de uma ideia pré-concebida. O que acontece no geral? O pesquisador ele parte de uma ideia e ele vai trabalhar para comprovar aquela ideia. E no nosso estágio, muitos dos pesquisadores, a pesquisa muitas vezes, os fatos, a análise do que está sendo estudado vai levando para uma outra conclusão. E muitas vezes os pesquisadores vão manipulando ali os dados para concretizar ou para afirmar aquilo que era uma ideia preconcebida. Kardec, como cético que é, homem de ciência, ele refuta, não parte da mente dele qualquer ideia de seres que tenham uma existência transcendente. É o próprio fenômeno que vai dizer que se tratava da alma dos homens que já haviam vivido na Terra. Então, nós vamos perceber esse tríplice aspecto da doutrina espírita, de ciência, filosofia e religião. Alguns estudiosos atualmente vão falar da cosmovisão espírita, que traria também a arte como uma das expressões, e os espíritos vão nos dizer que no mundo espiritual, nas esferas superiores, estas expressões não estão separadas, filosofia, religião, é uma força que está unida. Então, nós vamos perceber que nesse tríplice aspecto, a doutrina espírita contempla as 2 necessidades básicas do desenvolvimento do espírito imortal. Os espíritos dizem, nós precisamos desenvolver 2 aspectos em nós importantíssimos para a ascensão espiritual, o intelecto e a moral. Então, a religião, a ciência que estuda, a filosofia que esclarece,
está na horizontalidade do conhecimento humano. Mas a religião acaba sublimando com a moral estes conhecimentos, fazendo com que nós tenhamos uma visão mais ampliada da vida. Então, a ciência e a filosofia, atendendo à necessidade básica de desenvolvimento intelectual, através do conhecimento do espírito mortal, e o aspecto religioso, sublimando, conectando-nos e desenvolvendo o aspecto moral. Então, a doutrina espírita, em seu tríplice aspecto, contempla todas as necessidades das quais necessitamos para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. A doutrina espírita também cumpre uma promessa de Jesus. Quando Jesus esteve conosco, ele disse: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Não vos deixarei órfãos. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Paráclito, o Consolador, que vos fará recordar de tudo que eu disse e vos falará sobre toda a verdade, a fim de que permaneça convosco até o fim dos tempos. E Allan Kardec, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 4, irá nos dizer: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Alguns teólogos nos dirão que o Consolador surgiu no Pentecostes. Alguns padres, alguns pastores vão nos dizer: olha, na verdade, o Consolador surgiu no Pentecostes. Mas nós vamos, através de uma simples análise, constatar que não faz muito sentido. Porque Jesus disse que o Consolador viria recordar o que ele disse. O Pentecostes, aquele fenômeno que aconteceu com os apóstolos pouco tempo depois de Jesus entregar o Espírito no Monte da Caveira, ali, naquele período, não havia nada que pudesse ter sido esquecido. Muito pelo contrário, nós tivemos cerca de 300 anos de cristianismo puro, quando, segundo os biógrafos, mais de 1 milhão de pessoas doaram as suas vidas físicas para que o cristianismo pudesse se propagar. Após este período, quando Constantino declara o cristianismo como religião oficial do Império, aí é que nós temos uma deturpação, uma inversão de valores. Os cristãos de perseguidos passam a ser perseguidores. E Jesus, que recebe a alcunha de príncipe da paz, vê a sua mensagem servir de fundamento para as guerras. Então, como Jesus havia previsto, a sua mensagem seria esquecida, manipulada e adequada aos nossos interesses mais mesquinhos. E nós tivemos um tempo longo de obscurantismo, de perseguições, de atos abomináveis praticados em nome da fé, em nome de Deus, em nome de Jesus. Haja vista o Tribunal da Santa Inquisição, as Santas Cruzadas. Então, todos esses atos bárbaros cumprindo o que Jesus já havia previsto, do esquecimento, da manipulação de sua mensagem. No século XIX, volta a mensagem do Cristo. O Evangelho volta à sua feição rediviva e de pureza doutrinária. E nós temos a doutrina dos Espíritos. Muitos esperavam Jesus retornando por entre as nuvens no cavalo branco, ao som das trombetas dos anjos. E nós sabemos que todas estas figuras são alegóricas. A trombeta é a voz dos Espíritos que ecoou nos 4 cantos do mundo. Kardec se correspondeu com mais de 1000 médiuns espalhados por todo o mundo, numa época que não tinha WhatsApp. Era através de cartas. Não tinha aeronaves. Então, imaginemos este trabalho realizado por Kardec. É a voz dos Espíritos, é Jesus que volta. E tem pessoas que continuam nos abordando na rua, dizendo: Jesus vai voltar. E eu não falo nada, claro, fico pensando cá comigo, mas já voltou. Desde o século XIX a mensagem voltou e estamos esperando. Na mesma incompreensão dos hebreus que esperavam um Messias belicoso e pomposo, à semelhança dos grandes Césares, e não puderam compreender aquele Galileu,
que ele era filho de um carpinteiro e de uma mulher comum, e que falava de um reino no coração e não de um reino material. Então, após analisar o tríplice aspecto da doutrina espírita, a sua cosmovisão e o seu caráter de consolador prometido por Jesus, nós precisamos, a fim de compreendermos o que é o Espiritismo, analisarmos os seus princípios. Alguns estudiosos dividem esses princípios em mais, catalogam um número maior, mas nós gostamos dessa divisão em 5. Então são 5 os princípios fundamentais da doutrina espírita. Logicamente existem desdobramentos destes princípios, mas aqui nós gostamos dessa classificação de 5 fundamentais. Então, o primeiro de todos, Deus. A existência de Deus é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. E não por acaso a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Porque a compreensão de Deus nos dará a possibilidade, ou o norte que nos dá os Espíritos para a compreensão de Deus, nos dará a possibilidade de compreendermos todos os demais princípios. Então, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que é a reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos, que tem como carro-chefe a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. O primeiro de todos, a existência de Deus. Nós vamos perceber que até Allan Kardec, a humanidade havia se questionado quem é Deus. E era uma pergunta que já havia uma resposta embutida, porque o verbete vem pressupõe o homem que. Então nós alimentamos a ideia de um Deus antropomórfico, de um Deus homem, do velho de barba branca, como está tão belamente pintado na Capela Sistina por Michelangelo. E nós fizemos essa concepção de Deus baseada em uma passagem das Escrituras que diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança Deus nos fez. Mas é interessante porque nós é que criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Invertemos a lógica da passagem bíblica. Porque logo nós concluímos: se Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e nós somos a imagem e semelhança de Deus, logo Deus deve ser parecido com o homem. E se ele é Deus, é no mínimo velho. E nós colocamos e criamos no inconsciente coletivo este velho de barba branca. Coube a Allan Kardec, então, deixar um campo imenso de possibilidade para a resposta dos Espíritos, questionando o que é Deus. Veja que ele não utiliza nem o verbo de quem, nem o artigo ou. Ele deixa aberta a possibilidade de resposta. Ele pergunta: o que é Deus? E os Espíritos vão responder: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira e primária de todas as coisas. Na questão de número 4, ele vai questionar: que prova se pode ter da existência de Deus? Refletindo uma época de positivismo, era preciso ter uma prova, já que a doutrina espírita está assentada em bases de ciência. E a gente pode imaginar que os espíritos saíram correndo, saíram pela tangente da resposta, mas ao homem de ciência eles respondem com ciência. E eles dizem: em um axioma que aplicais às vossas ciências, todo efeito tem uma causa. Logo, examinai. Aquilo que não foi feito pelo homem, por Deus foi feito. Os Espíritos dizem: olha, não é um axioma científico, e axioma significa verdade científica consolidada entre as vossas ciências, que nenhum efeito pode haver sem uma causa. Então, façam um exercício da razão e analisem os efeitos que estão à sua volta. E aquilo que é a causa não é o homem, ou seja, a inteligência do homem que provoca, a vossa razão lhes responderá. Percebam que os Espíritos inauguraram uma nova era, porque até então, em matéria de Deus, só abordávamos esta questão no campo da fé. E era uma fé imposta. E nós aprendemos que não se questiona Deus. Ou você crê, ou você não crê. E aqueles que insistiam em não seguir esta crença eram taxados como heréticos, sofriam perseguições. A história está aí para contar. Então, este tema Deus sempre esteve vinculado à área da fé. A doutrina espírita, através deste trabalho
do codificador, conjuntamente com os espíritos superiores, inaugura uma nova era, a da fé raciocinada. O que filosoficamente pode estar em campos antagônicos, mas os espíritos vão nos dizer, é uma fé que não é mais imposta, que nós podemos assimilar pelo exercício da razão. Então os espíritos dizem, se nós refletirmos maduramente e através da razão buscarmos as causas de tudo que nos cerca, a nossa razão nos responderá. Esta causa primeira, o motor inicial para o início das coisas. A doutrina espírita, portanto, inicia a era do Deus cósmico. Não é mais o Deus tribal. E até hoje nós ouvimos algumas pessoas dizer, meu Deus. Ah, não, é porque o meu Deus, atendendo uma ocorrência, certa feita numa cidade aqui próxima, nós fomos dialogar com duas vizinhas que estavam brigando. Então nós separamos, fizemos ali a mediação do conflito e depois eu disse a ela, olha, vocês precisam tocar na delegacia para resolver esse problema. Aí uma das senhoras virou para mim e disse, é policial, o senhor não pode resolver o problema, mas eu sirvo a um Deus vivo, sirvo a um Deus morto. Aí eu falei, meu Deus do céu, esse Deus dela vai fulminar a outra. Então, nós temos essa ideia do meu Deus, do Deus tribal. Como os hebreus divulgaram para nós, se nós formos ao Antigo Testamento, não é o Deus de todas as nações, é o Deus de Israel. O Deus dos exércitos. O que é interessante, porque a mesma palavra para exército é, em hebraico, a palavra para estrela. E o que os Espíritos vêm nos ensinar hoje, nós vamos compreender que a melhor tradução é Senhor das estrelas e não Senhor dos exércitos. Porque qual exército poderá ser mais deslumbrante, mais impressionante do que as estrelas? A imensidão do cosmos. Então, a doutrina vai nos falar deste Deus, que é Pai de todos nós, revivendo o ensinamento de Jesus, do Pai nosso, e não mais do Deus de Israel. Se o Pai é nosso, todos somos irmãos. Este é o Deus que o Espiritismo nos apresenta. Vai nos dizer dos seus atributos, que Deus é imaterial, conforme Jesus já havia ensinado, lá dialogando com a mulher samaritana do poço de Jacó. Quando ela diz, onde adoraremos a Deus? No templo, em Jerusalém, no templo de Salomão ou no templo da Samaria? E Jesus vai dizer, dia virá que Deus não será adorado nem no templo de Salomão, nem no templo da Samaria, mas será adorado em espírito e em verdade, pois Deus é espírito. E a doutrina vem nos falar, Deus é imaterial, imutável, e um dos atributos soberanamente justo e bom. E este atributo é interessante porque não são dois atributos, é um atributo, soberanamente justo e bom. Porque algumas pessoas vão nos dizer, quando nós refletimos sobre as penas eternas, e aí a gente fala assim, mas como é que Deus pode ser bom destinando as suas criaturas para a eternidade dos sofrimentos no inferno? E aí alguns dizem, é porque Deus é bom, mas Ele é justo. É como se a bondade fosse até certo ponto, e a partir daquele ponto a justiça imperasse. Mas os Espíritos vêm nos esclarecer, Deus não é bom e daqui em diante Ele é justo. Ele é soberanamente justo e bom, justiça e bondade que se complementam. Para ser justo, é impossível se não aplicar a bondade. Para ser bom, é impossível se não levar em conta a justiça. Justiça e bondade que se complementam. É por isso que, para vivenciar o que Deus espera de nós, vivenciar a sua lei, nós precisamos cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Aprendermos também a sermos justos e bons. Justiça e bondade que se complementam. Um outro princípio que a doutrina espírita nos traz é o da imortalidade da alma. O Espiritismo vem nos dizer, nós não somos homens que temos experiências espirituais de vez em quando, como muitas vezes a gente se acha, né? A gente vive no geral assim, como homens, no sentido de gênero humano, e lá de vez em quando a gente se permite fazer uma prece, lá de vez em quando a gente vem na casa espírita, procura um templo religioso,
E é interessante quando a gente está aqui, até a voz muda, né? A gente se percebe como espírito. É fácil ser espírita e espírito aqui. Né? Boa noite, meu irmão. Serenidade, tem uma conexão real. Quando chega em casa, chuta o cachorro, briga com o esposo, com a esposa. E a gente volta a ser homem. E os espíritos vêm nos dizer: nós somos espíritos que estamos tendo uma experiência momentânea como homens. E isso muda tudo. E essa figura ilustra um fenômeno filosófico notável que a doutrina espírita consegue, que é matar a morte. A morte que sempre foi esse tabu, esta temida, né? Tem pessoas que, quando a gente está num grupo de amigos conversando e de repente começa a falar de morte, fala logo: vamos mudar de assunto, porque vai que a morte está passando ali. E tem um meme hoje que fala: uma amostradinha, né? Vou fazer sua passagem. Vai que acontece isso. Então a doutrina espírita marca a morte. E os espíritos vão nos dizer: a morte passa a ser o grande anjo da libertação, se soubermos bem viver a nossa experiência. É como um passarinho que está preso na gaiola e que volta a ter liberdade. Quando estamos na matéria, nós temos as nossas potencialidades de espírito limitadas. E lembro-me sempre de uma cancioneira popular que dizia: bobeira é não viver a realidade. E hoje ela já deve saber que, na verdade, a realidade é no mundo espiritual e não no mundo físico. Aqui nós temos uma cópia imperfeita da verdadeira vida. E Kardec faz uma pergunta interessante aos espíritos. Quando os espíritos nos revelam que nós somos espíritos, ele vai perguntar: por que essa trabalheira toda de vir no mundo físico? Não seria mais fácil nós permanecermos no mundo espiritual, tendo a visão clara de que somos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, o mergulho na carne, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E Kardec, como grande pedagogo, concluiu: ora, chegar à perfeição significa desenvolver todas as potencialidades do espírito. E ele analisou que existem pessoas que passam pela vida e que não chegam a esta perfeição. E ele faz uma pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a sua vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. E aí nos apresenta o terceiro princípio da doutrina espírita, da pluralidade das existências. Veja que não é pluralidade das vidas, é pluralidade das existências. Porque tem pessoas que falam assim: eu não consigo compreender esse negócio de muitas vidas. Então, quem eu fui na minha outra vida, ou nas minhas outras vidas, e aí acaba gerando uma confusão. Então, a vida é uma só. É a vida do espírito, que tem múltiplas experiências na carne. Então nós vamos ter essa marcha, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual. Mas a vida é a vida do espírito. O princípio é o da pluralidade das existências, que é a reencarnação, que esta figura também vai ilustrar. O homem que vem velho passa pelo fenômeno biológico da morte e depois passa pelo renascimento e segue o seu curso no rio da vida, morte e renascimento ou nascimento, que forma aqui o símbolo do infinito. E nós aprendemos que a morte não é o contrário da vida. Não existe contrário para a vida. A vida, uma vez quando se estabelece, ela segue o seu curso para a eternidade. Nós somos espíritos imortais e temos a eternidade para ser vivida. A morte é o contrário de nascimento, que são nascimento e morte, fenômenos biológicos naturais. Então, nós vamos aprender que nós não estamos aqui por primeira vez, nenhum de nós. Somos seres multimilenares. Na literatura espírita, mais precisamente no livro Libertação, André Luiz vai parafrasear o ministro Flacos em um educandário próximo da costa da Terra, e este ministro vai dizer que os espíritos vinculados à Terra, no geral, adquiriram a idade da razão, ou seja, se individualizaram
como espíritos saindo do ser automatizado nos reinos inferiores e estando na condição de espírito com E maiúsculo, conforme vai escrever Kardec, há aproximadamente 40 mil anos. E a literatura vai dizer que nós temos aproximadamente uma reencarnação a cada século. Isso vai variar um pouco para mais, um pouco para menos, em cada caso particular. E em 40 mil anos, a gente pode fazer uma conta matemática simples, só dividir 40 mil por 100, nós vamos ter o número aproximado de vezes que nós já estivemos aqui. E no passado, em condições muito mais adversas. Então tem pessoas que dizem, mas eu estou à beira da morte. É claro que a gente não vai dizer isso, por favor, mas a gente pode refletir, mas já morreu tantas vezes. Ah, mas é uma doença muito grave, mas já passou por tantas. E isso, esta visão, faz com que a gente tenha serenidade. Não é indiferença diante da dor, diante das dificuldades, diante das misérias, dos infortúnios que nós encontramos nos outros e em nós. É o que Maria de Nazaré vai dizer a Chico. Chico se encontrava triste por conta dos episódios de alguns repórteres que se disfarçaram de estrangeiros e depois fazem uma matéria acusando de charlatão, e ele fica muito triste. E ele diz a irmã, eu estou sentindo saudade das garfadas de minha madrasta, porque eram dores físicas, e a dor moral é muito pior. E ele se sentiu em profundo desânimo. E informado por Emmanuel que este, o benfeitor, de vez em quando se encontrava com a mãe de Jesus nas esferas superiores do mundo espiritual, Chico então diz, olha Emmanuel, o dia que estiver com Maria, diga a ela que estou triste, desanimado, ferido, para que ela me mande uma mensagem de consolação. E Emmanuel diz, tudo bem Chico, o dia que estiver com ela, darei o seu recado. O tempo passa, após o trabalho da psicografia, Emmanuel diz, Chico, estive com Maria de Nazaré e ela lhe mandou um recado. E Chico então, que maravilha, tomou a posição habitual da psicografia e Emmanuel disse, tudo passa e isso também vai passar. Chico escreveu e ficou esperando o resto da mensagem. E Emmanuel disse, é só. E ele, no seu jeito de ler, disse, uai, tanto tempo sofrendo para me dizer só isso? E Emmanuel depois teve a oportunidade de refletir com ele, que é a rosa mística de Nazaré pede a você, Chico, é que tenha serenidade. Nos dias difíceis, de dores, de dificuldades, que você mantenha a serenidade, porque isso também vai passar. E nos dias de euforia, de expectativas, que você também mantenha a serenidade, porque eles também passam. O que a mãe de Jesus lhe pede é serenidade. É o que depois o cancioneiro vai dizer, compreender a marcha e ir tocando em frente. Então, estes princípios vão demonstrar isto para nós. Por mais que esteja sendo difícil, a experiência dolorosa vai passar, porque nós já passamos por tantas. Esta não será nem a primeira e nem a última, porque não tem descanso eterno. Eu vejo as pessoas partindo e os amigos dizendo, saudades eternas, que Deus me deu descanso eterno. Coitado, mal santo. Não tem descanso eterno. A gente vai continuar trabalhando, porque no mundo espiritual, que é a verdadeira vida, existem instituições muito semelhantes às nossas. Na verdade, aqui nós copiamos as que existem lá. Instituições de ensino, de saúde, oficinas de trabalho, até polícia tem. É só ler Memórias de um Suicida, vocês vão ver a polícia no mundo espiritual. Já atirando dardos magnéticos, e André Luiz fica espantado. Né? Mas como assim? E qual a sensação? Aí o chefe da polícia vai dizer, a sensação da morte. O espírito fica ali paralisado, depois ele vai seguir o caminho, porque ele, logicamente não vai ter morte no mundo espiritual. É a mesma sensação. Trabalhos de proteção a núcleos sérios nas chamadas colônias
carro-chefe, a mediunidade. E aí a mediunidade vai estar consagrada por Jesus, lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8, quando ele vai dizer: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E eu estava lendo um livro na fila de um banco, e um pastor evangélico viu o livro que eu estava lendo, um livro tranquilo, Diálogo com as Sombras. E ele olhou para mim e falou assim: você devia ler a Bíblia. Aí eu disse a ele: opa, tudo bem, mas esse livro aqui é baseado na Bíblia. Ele falou: não, mas eu sou teólogo e eu já li a Bíblia várias vezes. Sou pastor, aí ele mostrou a carteirinha do curso de teologia que ele fez. Ele falou: e eu nunca vi diálogo com as sombras na Bíblia. Eu falei: o senhor devia revisar algumas passagens do Evangelho, por exemplo, aquela que Jesus dialoga com os espíritos, que ele pergunta qual o nome e o espírito diz legião. Ali não é um símbolo de Jesus, a luz dialogando com a sombra. Aí ele parou e falou: se eu ver esse ponto de vista, você tem razão. E nós temos a transfiguração do Tabor, que é o primeiro fato histórico registrado de uma comunicação com uma entidade desencarnada. É interessante. Jesus inaugura o diálogo com os espíritos, porque antes desta manifestação do Tabor, não havia comunicação com os espíritos, no sentido que nós compreendemos, da alma dos homens que voltam para trazer mensagens. O que os profetas de Israel escutavam era a voz de Deus. O que os outros povos atribuíam era a voz dos deuses. Então eram divindades que se comunicavam. Jesus, com a transfiguração do Tabor, é o primeiro fato histórico em que personalidades, Moisés e Elias, já haviam morrido, voltam para dialogar. E ele chama os 3 médiuns do colégio apostólico. Então, Mateus vai registrar no capítulo 17: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Eram os médiuns de efeito físico do colégio apostólico. Toda vez que o bicho pegava, estava Pedro, Tiago e João com ele. Seu irmão, e os conduziram em particular a um alto monte, Monte Tabor, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornando brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Olha, são almas que já haviam habitado a terra e que voltam e que são testemunhadas e dialogam com o Mestre, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro fica tão deslumbrado que ele diz: Senhor, eu não quero fazer mais nada, eu quero permanecer aqui. E é o que acontece com alguns médiuns na casa espírita. Ao ter contato com os espíritos elevados, ele diz assim: eu não quero dar passividade para o espírito sofredor, não. Eu só quero dar passividade para o mentor, que é bom, que é tranquilo, a mensagem é elevada. Espírito obsessor, espírito sofredor, não, é muito ruim. Mas é interessante que após transfiguração do Tabor, Jesus desce o monte. E o primeiro ato de Jesus é acolher o endemoniado epilético, que se lançava no fogo e na água. E os apóstolos perguntam: Senhor, por que nós não podemos expulsar este demônio? E Jesus disse: por conta da falta de fé. Se tivesses fé como um grão de mostarda, poderia dizer a esta montanha: transporta-te daqui e dali, e ela obedeceria. Jesus vai nos dar um grande ensinamento para que, ao vivenciar a mediunidade com esta proposta do Cristo, nós precisamos subir ao monte com a comunicação com os seres elevados, mas não devemos furtar do contato com a dor e o sofrimento. E nós precisamos desenvolver a fé. É o que nos recomenda o Mestre com este trabalho, com esta proposta da mediunidade com Jesus. E por fim, finalizando o nosso trabalho, o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Eu levei uma colega minha, há muito tempo atrás, para conhecer a Semana Espírita de Vitória da Conquista,
e ela é evangélica. Ela tinha me convidado para ir no culto e depois eu disse: agora você vai ter que ir, né, na Semana Espírita ou no Centro Espírita para retribuir a visita. No Centro Espírita ela não topou de jeito nenhum, mas no Centro de Convenções, um evento maior, ela falou: acho que lá dá para ir. E ela participou de uma palestra de Simão Pedro, falando das bem-aventuranças. E ela ficou impressionada, falou: nossa, eu achei que ia ver aqui vocês matando bode, tomando sangue, culto a Lucifer, mas vocês estavam falando do Evangelho, que coisa interessante. Eu falei: pois é. Aí comecei a falar desses princípios para ela. Quando chegou nesse da pluralidade dos mundos habitados, ela falou: pá, porque a existência de Deus que o Espiritismo traz, ok, que nós somos imortais, ok, a reencarnação dá até para aceitar, que exista a comunicação com os espíritos, até vai. Agora, essa história de vida em outros planetas, eu acho que vocês estão viajando. E aí, ela é muito estudiosa da Bíblia, eu falei: você deve se recordar da passagem de Jesus, quando, perto de ser preso e morto, ele diz aos apóstolos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ela disse: mas Jesus ali estava falando das moradas no céu e no inferno, que são muitas. E eu tive a oportunidade de refletir com ela. Certamente Jesus falava também das moradas no mundo espiritual, mas também se referia às moradas físicas. E nós vamos entender o porquê que ele precisou vir o Consolador 18 séculos depois do trabalho realizado por Jesus. Pois, na época do Cristo, nós imaginávamos que a Terra era o centro do universo, que em cima existia o céu, embaixo o inferno, que as estrelas eram pontos luminosos para iluminar a nossa noite. Essa era a nossa crença e isso vai perdurar por mais de 1500 anos. Só vai ser revisto quando Galileu Galilei, aprimorando a técnica do telescópio, confirma a teoria copérnica que a Terra não era nada do centro do universo, que esta fazia um percurso em torno do Sol. 1500 anos depois de Jesus, ao dizer isto, a igreja diz: ou você se retrata, ou será morto em praça. E ele pensa em morrer em nome da verdade, e um amigo muito próximo, ele já é idoso, um amigo diz: Galileu, não faça seus familiares passarem por esta dor de vê-lo morrer em praça pública queimada. Releve. Se retrate, porque a verdade é filha do tempo e não da imposição. E ele então se retrata, mas depois a verdade vem se estabelecer. E hoje nós sabemos que, ao invés de sermos o centro do universo, nós moramos na periferia da Via Láctea. Então temos essa imagem, todas as estrelas que você consegue ver à noite estão dentro desse círculo amarelo. Segundo alguns astrônomos, nós conseguimos ver a olho nu cerca de 5.000 estrelas. É só quando sair daqui contar. E todas elas, estas que nós vemos, estão dentro desse círculo amarelo. Tudo que está para além, só conseguimos ver com equipamentos sofisticados. E isso nós estamos falando da Via Láctea, que é a nossa morada, a nossa galáxia. Com os equipamentos que nós temos hoje, segundo alguns astrônomos, já foram contabilizadas mais de 1 trilhão de galáxias, cada uma com bilhões de sóis, com planetas girando em torno deles. Então surge a pergunta: teria Deus criado esta imensidão para colocar vida inteligente somente no terceiro planeta do Sistema Solar, que está na periferia da Via Láctea? Muita pretensão humana. E é por isso que os Espíritos vão dizer: todos os orbes são habitados. Desde o século XIX, os Espíritos dizem: todos os orbes são habitados. Deus não cria nenhum local destinado ao ócio. A vida pulsa em todos os quadrantes do universo. Então, imagens como esta do telescópio Hubble, que há mais de 30 anos foi enviado ao espaço e continua a enviar imagens, e mais recentemente, com a tecnologia mais aprimorada, o James Webb, que capta inclusive o infravermelho, né, com imagens impressionantes, de imensidão de galáxias.
É interessante porque a Marvel explora uma possibilidade astronômica hoje que é o multiverso e traz como uma novidade. Desde o século XIX, os espíritos já traziam essa teoria no livro Urânia, de Camilo Flammarion. Quem não leu, leia. Vale a pena. Ele traz esta proposta do multiverso, ou seja, não mais a ideia de um universo, mas de vários universos. Isso frita a nossa cabeça. Chico, certa feita, pediu para a irmã: "Mano, eu queria compreender melhor Deus." E a irmã: "Tá bom, vamos fazer uma viagem." E Chico então se vê, e ele vê a Terra. Aí daqui a pouco dá um zoom, ele vê o sistema solar, a Via Láctea. Depois um aglomerado de galáxias. E esse aglomerado de galáxias vira um ponto, e vários pontos surgem. E depois vira um ponto. Aí ele para, irmão, você não queria compreender Deus? Ele falou: "Não, eu acho que agora eu vou tomar um café." Cansou de pensar. Kardec faz uma pergunta aos espíritos: existe um vácuo? E os espíritos vão responder: onde supondes o vácuo? A matéria quintessenciada que os nossos sentidos e equipamentos limitados não podem captar. Então a vida pulsa em todos os quadrantes do universo. E nós vamos aprender que fazemos parte de uma grande família universal. E os espíritos vão dizer: imaturidade, quando nós nos apegamos aos status, ao poder efêmero dos homens. Nessa experiência curta que nós temos, por mais longa que nós possamos imaginar, 120 anos de poder e glória, não significa nada diante das glórias, das riquezas do universo. Então nós somos convidados a perceber estas grandezas e assumir as nossas responsabilidades. Joana diante nos diz que todos nós, ao sabermos que Allan Kardec estava encarnado na Terra para codificar a doutrina dos espíritos, pedimos aos nossos mentores para sermos espíritas. Fomos voluntários e fomos advertidos: olha, o Consolador é uma bênção, mas será o período da grande transição planetária. Será um período conturbado, de acirramento de ideias, de polarização, de inversão de valores. E a gente disse: não, agora eu quero ir. E nós estamos aqui. E saímos de lá e os nossos mentores falaram: olha lá, hein? E a gente disse: não, agora vai. E aqui estamos. E de repente a gente chega aqui e fala assim: não, mas eu não posso nem me dizer espírita, não sou espírita, não. Eu venho aqui e só assisto a palestra. A doutrina espírita diz: não existe acaso. Nós não estamos nos lugares que estamos, na casa, no trabalho, no centro espírita, por obra do acaso. Todos nós somos convocados a um trabalho que é individual, mas também coletivo. E é por isso que nós encerramos o nosso trabalho relembrando uma passagem do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: de todos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Nesses dias tumultuosos, de grandes embates teológicos, que nós possamos perceber que somos espíritos imortais, que nós já tivemos experiências que não foram muito boas no campo do poder, dos embates, da política, e novamente nós voltamos ao cenário terrestre, dessa vez iluminados pelas luzes do Consolador, pela mensagem rediviva de Jesus. Que esta mensagem seja bastante forte e nós permitamos que ela adentre portas adentro do nosso coração, para que nós possamos perceber quais são os nossos reais valores, aquilo que a gente precisa dar como prioridade, para que o mundo não nos seduza, para que a gente não encontre os nossos mentores e eles olhem novamente para a gente e dizem: não, de novo. Que a gente possa dizer: não,
de sermos reconhecidos como bons servidores. Aqueles que, apesar das nossas diferenças, nós não somos obrigados a pensar iguais aos outros. Cada um é livre para fazer suas escolhas, para ter o seu pensamento, a leitura de mundo que lhe aprouver. Mas nós temos como dever de nos respeitarmos como irmãos, apesar das nossas diferenças. E saber impor silêncio às nossas discórdias, aos nossos ciúmes, para que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E obra pressupõe trabalho. Então, o Espiritismo é esta doutrina que nos convida ao trabalho. Jesus disse aos apóstolos: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e o servidor de todos. O resumo da doutrina dos Espíritos é que nós saiamos de nós mesmos e arregacemos as mangas, percebendo o próximo e realizando a parte que nos cabe nesta grande obra de regeneração, que começa com a regeneração